a graça e a paz. Nesse momento, nós, igreja, estamos nos unindo com o só propósito de adorar e de exaltar e de celebrar ao nosso Deus. Que nesse momento onde estivermos, o Espírito Santo possa estar aquecendo os nossos corações, que possa estar abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos fazer fluir nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, que nós venhamos tocar o coração do nosso Deus, que nós venhamos exaltá-lo, que Ele seja adorado, para a honra e glória do Seu nome. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar em mim. Esvazie de mim. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça,
que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós abrimos os nossos corações para te louvar, para te exaltar e para te adorar. Toda a tua igreja nesse momento, Senhor, encontra-se de coração quebrantado, com o pensamento elevado a Ti, porque nós confiamos em Ti, em dias fáceis e em dias difíceis, porque nós sabemos o Senhor está conosco, nós sabemos o Senhor não nos abandona, nós sabemos que podemos tudo, ó Deus, em Ti. Nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza. E nós sabemos sim, ó Deus, que não tem sido dias fáceis. Mas nós temos, Senhor, uma certeza. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa libertação. Tu és a nossa salvação. Tu és, Senhor, o nosso refúgio seguro, ó Deus. E nesse momento, nós queremos Te adorar e declarar o nosso amor por Ti. Nós queremos dizer que onde a Tua igreja se encontra, a nossa voz não se cala. A nossa fé é fortalecida, porque a Tua presença é real em nossa vida. E Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Teu sofrer participar. Da Tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, Teu amor, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o Seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou,
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Assim como eu, Pai querido, toda a tua igreja declara nesse momento que tu és o bem maior na nossa vida, que tu és tudo o que nós precisamos, que tu és a nossa felicidade, que tu nos completas, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que todo o nosso respirar depende de Ti, ó Deus. E nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa estar abrindo os nossos corações, o nosso entendimento, porque nós queremos ouvir-te nessa noite através do Teu servo. Que Ele venha falar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor queira transmitir para as nossas vidas, e nós seremos edificados para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos hoje estudar o capítulo 14 de Atos, de 1 a 7. A nossa oração nesta noite é que o Senhor venha abençoar a sua vida, aonde quer que você venha estar, a sua família, e que nesta noite possamos nos deleitar na palavra do Senhor, meditar nela
e dela retirar lições importantes para as nossas vidas. Neste tempo de pandemia, onde nós estamos em quarentena, mas não deixamos de usar os meios de comunicação para transmitir a palavra do Senhor. E hoje estamos aqui com esse objetivo de prestar culto ao Senhor, que possamos, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, do verso 1 em diante, aonde ele vai falar da unidade da fé, um mesmo amor, um mesmo Espírito, uma mesma fé, a mesma palavra, e que possamos nesta noite estar no mesmo propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor, e que assim a sua vida e a nossa vida aqui seja abençoada pelo nosso Senhor. Atos capítulo 14, Atos capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida e te agradecemos por esse tempo que estamos aqui reunidos para glorificar o teu nome e aprender do Senhor. E da tua palavra extrairmos lições importantes para a nossa vida cristã. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão em seus lares, e que a tua palavra venha repousar e encontrar guarita em seus corações. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos a tua santa palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Atos capítulo 14, do verso 1 ao verso 7, nós vamos meditar nesta noite, neste texto. O tema que vamos trabalhar, que vem do próprio parágrafo: nunca desista da sua missão. Nunca desista da sua missão. E quando olhamos o primeiro versículo aí da palavra de Deus, aonde Paulo e Barnabé estão saindo da Antioquia da Pisídia e agora estão se dirigindo para Icônio. E nós queremos trabalhar nesta noite um pouco sobre este texto e dele tirar lições para as nossas vidas e também aplicarmos isso para a nossa vida. Paulo ele vai trabalhar muito a fé e a obra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse texto nós vamos, conforme vamos caminhando no texto, nós vamos fazer algumas aplicações. Na medida que Paulo e Barnabé ensinavam o Evangelho,
eles escolhiam cidades que ficavam ao longo da principal rodovia de Roma. Então, de Antioquia da Pisídia, eles viajaram 128 quilômetros para Icônio. Então, as distâncias que Paulo e Barnabé percorriam eram muito grandes naquele contexto para divulgar a palavra do Senhor de cidade em cidade. Olha aí na sua Bíblia, o capítulo 13, verso 29. O propósito da viagem missionária. Diz o versículo 49 do capítulo 14, que e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Era esse o propósito da primeira viagem missionária, no versículo 49 do capítulo 13. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Que região eram essas? Era a região de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que se encontravam ali na província da Galácia. Quando você lê o livro de Gálatas, e essa, segundo alguns estudiosos, foi a primeira carta escrita por Paulo dessa primeira viagem missionária, a carta aos Gálatas. E quando você for fazer um estudo em Gálatas, é bom que você leia o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, porque Paulo vai citar alguns trechos dessas viagens missionárias para aqueles irmãos ali nesta região. Icônio era uma cidade, província romana. Naquela cidade havia muitos veteranos de guerra, muitos veteranos romanos que foram se aposentando e foram para aquela cidade. Ali também habitavam os gálatas, também conhecidos como gálatas helenizados, e também magistrados romanos e judeus. Então a população dessa cidade era composta por essas pessoas. Também naquela cidade havia um importante centro comercial de lã, de grãos e etc. E Paulo e Barnabé estão se dirigindo para esta cidade. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 14, você vai ver logo Lucas destacando que eles estão em Icônio, nesta cidade, na beira da rodovia romana. Quando nós... o parágrafo que nós lemos, do versículo 1 a 7, ele está dividido da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver a mensagem proclamada. Então, versículo 1, 2 e 3, Lucas vai trabalhar a narrativa da proclamação do evangelho nesta cidade. Do versículo 4 ao versículo 5, nós vamos ver a divisão. Nós vamos ver judeus, gentios e líderes que estão se opondo à palavra de Deus. E o versículo 6, o versículo 7, nós vamos ver a fuga de Paulo e Barnabé para a cidade de Listra. Então eu quero analisar com você, primeiramente, a mensagem proclamada do Evangelho. O que acontece quando a mensagem do Evangelho é pregada? O que é que acontece? Vamos ver nesses 3 versículos o que é que acontece quando a mensagem do Evangelho ela é pronunciada, ela é pregada, ensinada, onde as pessoas vão dar testemunho de quem é Jesus Cristo, a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, veja aí o versículo 1, quando Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Então aqui eu quero, no primeiro versículo, destacar para nós 3 coisas importantes. Primeira, se repete
anteriormente aquilo que aconteceu em Antioquia da Pisídia. Se você observar o parágrafo do capítulo 14, você vai perceber que ele é bem sucinto, é bem direto, bem prático. Por quê? Porque algumas coisas Lucas já tem tratado no parágrafo anterior do final do capítulo 13. Então, da mesma forma que Paulo e Barnabé entraram na sinagoga em Antioquia da Pisídia, assim também como eles estavam na Antioquia da Síria, de onde eles partiram com a viagem missionária, Lucas retrata que eles entraram juntos na sinagoga judaica. Então, nas viagens missionárias de Paulo, o primeiro ponto que eles procuravam para ensinar a palavra de Deus era a igreja. Hoje também não é diferente. Se você quer ouvir uma boa mensagem do Evangelho, procure também uma boa igreja. Um bom mensageiro aonde venha realmente se anular e deixar que a sua vida seja usada através daquilo que a Bíblia quer dizer e não aquilo que nós queremos dizer. Então, nesse momento, Lucas ele está tratando desse processo da viagem missionária. Quando eles chegavam numa cidade, eles entravam em uma sinagoga para ensinar o Evangelho. E quando eles entram nessa sinagoga, qual é o ponto principal? Qual é o ponto principal do culto, da liturgia naquele contexto? Nós vamos ver logo em seguida, diz que eles falavam de tal modo. Lucas não consegue descrever esse tal modo, mas dentro do texto nós vamos ver a palavra ousadia, a palavra intrepidez. Então essa palavra, como falamos no domingo passado, ela vai aparecer no ministério de Paulo e também de Barnabé. Então eles falavam de tal modo. O que era que eles falavam de tal modo? Era as profecias do Antigo Testamento e aquilo que eles ouviam também dos apóstolos, o qual eles foram aprendendo sobre o ministério de Cristo Jesus. Então eles falavam da graça de Deus, eles falavam da fé, eles falavam também da condição do homem. Então, a primeira coisa que eles faziam em uma sinagoga era falar da palavra de Deus. Ou seja, a mensagem de Paulo, ela era uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo estava no centro da sua palavra. Aonde nós vamos ver e vimos no domingo passado um dos temas principais das cartas de Paulo sobre a fé e a lei. Então, aqui também ele vai trabalhar um pouco disso. Em segundo lugar, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e aí, naquele momento em que eles estavam ensinando, pregando a palavra de Deus, aí de imediato nós vamos ter um feedback da palavra. Um feedback da palavra. Quando nós lemos as viagens missionárias de Paulo, nós temos que ter muito cuidado para não fazer comparações para o nosso contexto. Porque naquele contexto, a palavra de Deus, ela tinha o propósito, como tem ainda hoje, de proclamar até os confins da terra. Porém, havia um propósito na vida de Paulo como um instrumento nas mãos de Deus. E daí nós precisamos tirar lições para as nossas vidas hoje. Porque muitas pessoas dizem, eu queria ser como Paulo, eu queria pregar como Paulo, eu queria o ministério de Paulo. Aquele ministério era de Paulo. E aquele ministério já passou. O que é que ficou? A essência. Então, nas igrejas, nós precisamos pregar a palavra de Deus, como eles estão fazendo e ensinando aqui na sinagoga. A palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia. A palavra é viva e é uma palavra eficaz. É uma palavra que vai transformar, é uma metanoia na vida dos seus ouvintes.
E no verso 1 ainda, na parte C do verso, nós vamos ver que Lucas nos traz aqui um feedback maior do que em Antioquia da Pisídia. Veja como Lucas trata o fato. Ele diz que veio a crer grande multidão. Lucas não retrata essa quantidade, né, em números, mas diz que foi uma grande multidão que creu na palavra de Deus. Mas nós podemos, ao contrário da Antioquia da Pisídia, por que teve neste contexto a fé de uma grande multidão? E na continuidade do texto vai dizer que foi tanto judeus como gregos também, que ouviram a palavra de Deus e creram. Muitos estudiosos, quando lê esse texto, a partir de alguns judeus que ensinavam na sinagoga, esse impacto da mensagem do evangelho no coração deles era porque a terra já estava preparada. Então aqueles judeus daquela sinagoga de Icônio, provavelmente eles já estavam ensinando sobre as profecias e sobre o Cristo messiânico. Então por isso que Lucas ele vai dizer que tanto judeus quanto gregos creram no Messias, creram na palavra de Paulo baseada nas escrituras sagradas. Então por isso que deu aqui uma grande multidão ouvindo, creram e se converteram ao cristianismo, ou seja, aceitaram Jesus como verdadeiramente o Messias e o Salvador. A Bíblia diz que como se converterão se não há quem pregue? E a palavra pregar, a palavra testemunhar, a palavra ensinar, a palavra levar as boas novas, evangelizar, elas têm a mesma finalidade. Então não cabe aqui somente o pastor pregar, mas nós temos que diariamente estar testemunhando para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo assim, as pessoas vão começar a crer que realmente Jesus é o Messias, é o Salvador. Então, o efeito daquela mensagem foi que muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 24, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que ouve e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a Bíblia ela está recheada dessa dinâmica, deste princípio bíblico da pregação, do ensino do Evangelho. Então como se converterão se não há quem pregue? Então nós precisamos ensinar, precisamos comunicar, precisamos compartilhar a palavra de Deus. E por isso que naquele contexto, talvez numa manhã ou numa tarde, multidão se entregaram aos pés da cruz, creram em Cristo Jesus. Mas um outro efeito que a mensagem do Evangelho ela vai causar, e que nós vimos também em Antioquia da Pisídia, e vamos ver em Icônio, e vamos ver em todas as 3 viagens missionárias de Paulo, e também vamos ver hoje nos nossos dias, é que a mensagem do Evangelho ela vai causar no coração do homem uma incisão, ou uma separação, um divisor. E nós vamos ver nas viagens missionárias de Paulo que isso vai acontecer. E hoje acontece também. Veja aí, ainda no finalzinho do verso 1, quando diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então veja que quando a igreja, ou quando os missionários, ou quando alguém prega o Evangelho, muitos vão receber de bom coração, muitos vão receber aquela palavra, vão crer e vão entregar suas vidas
a Jesus Cristo. Mas outros vão, ao invés de crer, vão se tornar incrédulos. Ou seja, sem credibilidade, não dando credibilidade naquela mensagem. Então nós vamos ver aqui que muitos judeus estavam também em Icônio, como também em Antioquia, com o coração duro, enrijecido, e não conseguiram crer na palavra de Deus. Mas não está aqui nesse texto, mas você vai ver em outros textos, como a narrativa do capítulo 13, quando ele chega em Antioquia da Psídia, tem uma palavra que é muito interessante, que Lucas, ele coloca, é que no coração daqueles homens havia inveja. E o pecado desses judeus, veja aí na sua Bíblia, o capítulo 13, verso 45. Por isso que o parágrafo que nós estamos estudando, ele é muito curto. Por quê? Porque Lucas já está trabalhando isso. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus e observar aquilo que está sendo ensinado. Então veja aí na sua Bíblia, o versículo 45 do capítulo 13, que diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, também em Icônio, esses judeus estavam com o coração cheio de inveja. E eu posso até imaginar o porquê. E eu não tiro a razão também deles. E nós temos que ter cuidado também com isso. Por quê? Porque a inveja, ela acontece quando eu começo a olhar para, como dizia o meu pastor Ronaldo, quando a grama do vizinho está mais verde. E eu começo a tirar o olhar daquilo que eu estou fazendo. Então no versículo 45 diz que eles estavam cheios de inveja. E o que é a inveja? A inveja, o invejado, ou seja, aquele que está invejando o outro, ele se alegra com a desgraça do outro. E quando há sucesso no coração do outro, o invejado sofre. Toda pessoa que é invejosa, ela sofre com o sucesso do invejado. Não é diferente nesse contexto. Nós também, como cristãos, como pastores, como líderes, nós temos que cuidar da nossa grama e deixar que a grama do vizinho cuide ele. Ou seja, nós temos que estar num foco e pregar o evangelho para aquilo que o Senhor nos chamou. E nós vamos perceber isso também aqui em Icônio, mas os judeus incrédulos. Uma das coisas que contrai aqui a frase anterior, creram grande multidão, aqui nós vamos ver que judeus incrédulos. E nós vamos perceber aqui que nessa incredulidade é impossível a pessoa dizer que ama a Deus, que adora a Deus, ou mesmo está dentro da igreja ou dentro da sinagoga como estava esses judeus, e tomar uma atitude como essa. Então nós temos que ter cuidado, porque podemos ser engoldados e atingidos também por esse mal. Então, em todas as viagens do apóstolo Paulo, nós vamos ver aqueles que se opõem ao evangelho. E hoje também não é diferente. Dentro dos nossos lares, você que tem parentes não cristãos, e quando você vai falar de Jesus para essas pessoas, você observa que tem algumas que ouvem a palavra de Deus e o seu coração arde, mas outras se irritam por ouvir a palavra de Deus e blasfemam, não contra você, não contra o mensageiro, mas contra o próprio Cristo. E isso vai acontecer nos nossos dias e aconteceu também no ministério do apóstolo Paulo. Então, no verso 1, nós vamos ver que eles entraram juntos na sinagoga, eles falaram da palavra de Deus,
o resultado foi uma grande multidão que creram nesse evangelho, e também nós vamos ver aquela oposição, pessoas que incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Os judeus parece que tinham essa prática, talvez no seu DNA. Eles fizeram isso com Jesus, né? Incitaram com que as pessoas pedissem a crucificação do Mestre. Versículo 2, a mensagem proclamada. O que acontece quando a mensagem é pregada? Entretanto, versículo 2, demoraram-se ali muito tempo. A cidade de Icônio, na primeira viagem missionária, é a cidade mais importante e é onde maior tempo passou Paulo pregando naquela cidade do que nas outras cidades que ele passou, como Antioquia, Listra e Derbe. Então, Icônio provavelmente foi para esses irmãos ali que ele escreve a carta aos Gálatas. Então, quando Lucas nos diz que demoraram-se ali muito tempo, é porque foi o tempo maior da viagem missionária, foi naquele lugar. Por quê? Porque o Senhor estava fazendo grandes coisas. O Senhor tinha muitas pessoas para acolher. A seara era grande. Os trabalhadores eram poucos, só eram 2. Mas, diz Lucas, através do Espírito Santo aos nossos corações, que eles foram perseverantes. Há uma coisa muito interessante nessa frase. Quando Lucas diz que demoraram-se ali muito tempo. Aqui entra algo que não está no texto, mas está na Bíblia, que é o discernimento. Eles tiveram discernimento para entender que o tempo ainda não havia acabado. Então, vamos ver aqui no versículo 2, o que é que acontece quando a mensagem do Evangelho é pregada. Então, em primeiro lugar aí, quando a mensagem do Evangelho é pregada, nós precisamos demorar o tempo necessário para que a mensagem chegue no coração das pessoas. Paulo tinha 2 campos missionários. Primeiro, a sinagoga. Segundo, as ruas, as praças. E era nesse lugar que ele passava a maior parte do seu tempo. Em segundo lugar, o que acontece quando a mensagem do Evangelho é pregada? Veja aí no versículo 3. No versículo 3. Falando ousadamente no Senhor. Essa ousadia, ela vai percorrer o ministério de Paulo. Eu creio, irmãos, que talvez, para não dizer que eu tenho certeza, nos falta hoje um pouco de ousadia para compartilhar o Evangelho. Ousadia de falarmos do Evangelho para os nossos parentes. O maior campo missionário e o campo missionário mais difícil para se pregar o Evangelho é dentro do nosso lar. Porque as pessoas conhecem os missionários dos lares, o seu modo de vida, as suas atitudes, as suas ações, como pensam. E pregar o Evangelho implica em ter um modo digno da vocação. Ou seja, andar de modo digno para ninguém apontar o dedo e tentar denegrir. Embora nós vamos ver que tentaram denegrir também a imagem de Paulo e a imagem também de Barnabé. Então, uma das características ao pregar o Evangelho é que nós precisamos pregar o Evangelho de maneira ousada. Não é aqui, a palavra ousada não é brigar, não é bater boca. Palavra ousada é ter convicção do teu chamado e a convicção de falar as verdades que emanam da palavra de Deus. Isso significa ousadamente, encorajar, né, de maneira corajosa. E o que acontece nesse processo? E aqui, algo tremendo nesse texto, muito tremendo, muitas lições para nós aqui. E antes de falar do restante do versículo 3, você lembra da passagem de Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20?
primeiro no 18 diz que o poder foi me dado no céu e na terra, dado a quem? A Cristo, e Cristo deu à igreja. Depois ele diz, indo, fazendo, batizando, e no 20, ensinando o evangelho. Mas no final do 20 ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele está com aqueles que colocam a mão no arado, aqueles de maneira ousada, pregando o evangelho do seu reino e fazendo também a sua vontade. Também neste texto nós vamos ver que a ousadia que há no coração de Paulo emana do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que acompanha Paulo nas suas viagens missionárias, é ele que vai dar discernimento. Nós vamos chegar lá, mas no capítulo 16, quando Paulo vai fazer a segunda viagem missionária, e à noite, quando ele vai descansar, o Espírito Santo diz para ele: não, você não vai por aí, você vai agora para este lado. E de manhã, Paulo muda a rota, não é ele que muda, quem muda é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha um propósito, Deus tinha um propósito, e Paulo tinha essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas veja o que acontece quando nós pregamos o Evangelho no versículo 3. Então, em primeiro lugar, eles demoraram muito naquela cidade, a cidade de Icônio. Segundo, falando de maneira ousada sobre o Senhor. E a palavra Senhor aí, ela se refere tanto a Deus, o Pai, como também ao Senhor Jesus Cristo, o qual, e observe aí na sua Bíblia, se você tiver a minha tradução, essa palavra aqui, o qual não está se referindo a Paulo e nem Barnabé, o qual está se referindo ao Senhor, falando ousadamente no Senhor, o qual agora vem a ação de Deus, o sobrenatural de Deus na vida daqueles que proclamam o Evangelho. Diz que o qual confirmava a palavra da sua graça. Ou seja, Jesus, o Espírito Santo, confirmava a vocação de Paulo, da mensagem do Evangelho aos gentios. Você vai dizer: tá, mas tudo bem, eu não sou Paulo. Mas lembre que a missão é para a igreja, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Qual é o coração do alvo de Atos, do livro de Atos? Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Paulo está se encaminhando aqui para os confins da terra. E veja que também não repousa só os apóstolos, repousa sobre a igreja, porque diz o capítulo 2 de Atos que todos foram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar o Evangelho. Ou seja, os 120 do capítulo 2 que estavam ali. Então, é o Senhor que nos convocou Paulo, e nós temos uma missão. A igreja, ela tem uma missão de pregar o Evangelho. Então veja aí, o qual confirmava a palavra da sua graça. Graça que, ou seja, é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, o tema central da mensagem paulina é a vida eterna. Que haja arrependimento através da palavra ouvida, da palavra confessada, e um arrependimento profundo. E mediante a fé, eu venha me aproximar da cruz de Cristo Jesus. Então, Deus, ele confirma o nosso ministério. A segunda coisa que Deus faz, que o Senhor faz nesse texto, veja aí: o qual confirmava a palavra do Senhor, o qual concedendo que por mão deles, amém? Olha aí, o qual concedendo, ou seja, esse o qual confirma, esse o qual concede, que por mãos deles, ou seja, um instrumento. Você lembra de Mateus capítulo 5, depois das bem-aventuranças, quando Jesus diz que nós somos, que a igreja, que os apóstolos são o sal da terra e a luz do mundo? Que sal é aquele? Esse sal emana de cada crente,
ou é o Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, que emana esse sabor, essa luz? Então veja aqui nesse texto, concedendo. Quem é que concede? É o Senhor. Concede que por mãos deles, ou seja, através daqueles irmãos Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Amém? Olha só, aqui nós vamos ver os dons carismáticos de cura e ressurreição. Ou seja, Paulo, logo no parágrafo seguinte, do verso 8 ao verso 18, nós vamos trabalhar o próximo domingo, vai haver a cura de um homem, de um paralítico. Então essa cura foi feita por Paulo? Não, foi pelo dom que o Senhor deu a ele, o dom de cura. Para que a palavra do Senhor venha a ter uma dinâmica, venha a ter um impacto, ou seja, naquele momento a palavra ela é suficiente para salvar o homem, mas o milagre vem para... eu sempre digo que o milagre tem 3 propósitos. O milagre, ele glorifica o Pai. O milagre anuncia o Filho como Senhor e Salvador. E o milagre traz salvação para os seus ouvintes. É exatamente isso que está acontecendo e que vai, é claro, acontecer a partir do versículo 8. Concedendo que por mãos dele se fizessem sinais e prodígios. Então aqui são os dons carismáticos, dom de cura e o dom também que Deus deu a ele da ressurreição. Lembram quando Paulo prega e aquele cidadão cai da janela? Paulo dá um abraço, o braço da vida, né? Aonde aquele homem está morto, e aquele abraço que é o abraço de Cristo Jesus dá vida àquele homem. Paulo ele vai relatar isso aqui em Gálatas capítulo 3, verso 5, quando ele vai falar para a igreja que no ministério dele, Deus fez muitos milagres. Talvez muitos milagres que Deus fez através de Paulo e Barnabé, Lucas não registrou, não deu tempo de registrar. Mas nós vamos ver que quando a mensagem proclamada, nós vamos ver que acontece que precisamos pregar com ousadia, precisamos, o Senhor confirma a palavra da sua graça, Ele também nos concede os dons para que nós venhamos abençoar, para que o seu nome seja glorificado. Então, caminhando aqui para o final, veja aí o versículo 4 e o versículo 5, nós vamos ver a divisão. E aí tem mais dividindo-se o povo da cidade. É exatamente isso que acontece quando pregamos o evangelho. Há uma divisão, uma metanoia na mente do homem, no seu coração, porque ele não vai suportar a mensagem do evangelho. Diz o versículo 4, que uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E aqui eu quero destacar essa palavra, pelos apóstolos, aonde Lucas emprega esse título aqui, tanto para Paulo quanto para Barnabé. Paulo, a gente sabe que ele é apóstolo e ele mesmo declara isso, um apóstolo fora de tempo. Mas Barnabé também é apóstolo. Nós vamos ver que essa função, ela foi dada para os 12. Nós vamos ver também que essa função foi dada para Matias, quando os apóstolos escolhem Matias e o próprio Cristo o elege. Nós vamos ver esse título para o apóstolo Paulo também. E nós vamos ver também esse título que o próprio Paulo dá no finalzinho da carta aos Romanos, capítulo 16, verso 7, aonde ele vai dizer que Andrônico e Júnia também eram apóstolos. E apóstolo aqui significa mensageiro, ou seja, um mensageiro local ou um mensageiro à distância. Então nós vamos ver biblicamente que essas pessoas receberam
o título de apóstolo. Mas, por outro lado, nós vamos ver que, por exemplo, Timóteo e também Apolo não receberam esse título. Amém? Então, só para registrar aí pelos apóstolos. E o verso 5, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então nós vamos ver aqui as autoridades, Lucas não destaca, mas talvez seja as autoridades da sinagoga, ou seja, aqueles judeus que não creram na mensagem de Paulo, na mensagem do Evangelho, talvez sejam os líderes daquela cidade e também os líderes governamentais foram arrolados e foram, como diz aí no versículo 1, incitaram e irritaram os judeus, esses homens, contra o apóstolo Paulo. E nós percebemos que na vida do apóstolo Paulo, as fugas, elas são quase que corriqueiras. Ele foge de Jerusalém, ele foge de Damasco, ele foge de Antioquia da Psídia, e aqui não é diferente, ele também vai fugir. Então, o Evangelho, ele traz essa divisão no coração, na mente do homem. E o versículo 6 e o versículo 7, a fuga de Paulo e Barnabé, diz o versículo 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Amém? Então, Lucas conclui esse parágrafo, aonde Paulo, ele sai de Icônio, ele passa por Listra e vai até Derbe, porque esse era o propósito. Só uma curiosidade aqui, nesta cidade de Listra, era a cidade natal de Timóteo, aonde Paulo vai novamente passar por essa cidade e vai encontrar este jovem pastor e cooperador do ministério de Paulo. E Lucas, ele nos mostra que a mensagem, que o ministério de Paulo ainda repousa no anunciar o Evangelho. É esse o propósito do apóstolo Paulo, anunciar o Evangelho. Então, são essas coisas que acontecem no ministério de Paulo, quando nós vamos ver da perspectiva o que acontece quando a mensagem do Evangelho é pregada. A mensagem, ela é cristocêntrica, ela causa um efeito na vida dos ouvintes, ela vai fazer uma incisão sobre aqueles que estão ouvindo, aonde o Senhor vai dar ousadia, vai confirmar o ministério, vai conceder dons àqueles que estão com a mão no arado, aqueles que estão pregando o Evangelho, mas também vai acontecer perseguições e vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai falar o coração dos apóstolos para partirem para outra cidade. E eu quero finalizar dizendo para os irmãos que a narrativa histórica de Atos, ela nos mostra um padrão na experiência dos missionários. Então nós vamos ver que esse padrão, ele se repete nas cidades por onde Paulo e Barnabé, Paulo e Timóteo vão estar passando. Deus também, ele nomeia servos e envia para a proclamação do Evangelho, como fez com Paulo, Barnabé, e faz comigo, faz com você também. Basta a gente se colocar nas mãos do Senhor. Esses homens, eles pregam, eles ensinam a palavra de Deus com ousadia, e o resultado é inúmeras pessoas que se rendem aos pés da cruz e se tornam aí membros, em primeiro lugar, do corpo de Cristo pelo Espírito Santo e da igreja através da membresia. Mas também nós vamos ver nesse processo o resultado de muitas pessoas que ouvem, se convertem e tomam essa decisão. No entanto,
há também nesta caminhada os antagonistas. Quem são os antagonistas? São os judeus, alguns gentios, alguns líderes também da sinagoga que se levantam contra o ministério de Paulo e também contra o ministério da igreja na atualidade. No entanto, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos livra a sua igreja, livra os seus servos de todas essas perseguições e de todos esses problemas. Que essa palavra fique em nossos corações e que possamos tirar lições práticas para a nossa vida e que o Senhor nos dê ousadia para pregar o Evangelho. Nós só vamos ver o resultado da pregação do Evangelho quando nós começarmos a falar, a compartilhar. Então, o que acontece quando a mensagem é pregada? Acontece todas essas coisas. Se você quer que isso aconteça na sua vida, compartilhe o Evangelho com aquelas pessoas que convivem com você, que ainda não têm a graça de Deus nas suas vidas. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra lida e que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos e amigos e que possamos meditar dia a dia na tua palavra e que o Senhor nos dê ousadia para pregar a tua palavra e a cada dia, Pai amado, o Senhor confirmando o ministério em nossos corações. Graças te damos em nome de Cristo. Amém e amém. Tenha uma boa semana. Que Deus lhe abençoe.